Olá, criativos aí de casa. Nós estamos diretamente do estúdio do Cria Que Pode, aqui na Unex, em Feira de Santana. É isso mesmo, tá rolando o Dia Mundial da Criatividade e pela primeira vez você vai acompanhar um talk show sobre Creator Economy e gerações criativas, promovido pelo palco do Cria Que Pode, neste grandíssimo evento maravilhoso. E adivinha? Da sua casa, gente, mas é muito tranquilo, né? E a gente ainda tem pessoas, a gente tem plateia aqui no nosso estúdio, porque a gente gosta de uma chiada. A gente é bom demais. Gente, eu tô muito feliz em estar de volta aqui com vocês. Já tava com tantas saudades, mas a segunda temporada vem aí, viu? Tá chegando, tem muita coisa pra acontecer. Se você ainda não me conhecia ou ainda não viu os nossos últimos episódios, eu me chamo Antônio Levi, eu sou apresentador do Cria Que Pode, sou um homem negro de pele clara. Estou utilizando uma camisa preta da Juver Estamparia, nossa super parceira que tá sempre com a gente, né? Ela tem uma imagem de uma mulher de lado com a silhueta vermelha e a coroa é a caixa d'água do Tomba. A mulher é branca e o texto ao lado é Princesa do Sertão. Além disso, eu estou utilizando um short verde e um tênis verde. Meu cabelo é crespo, curto, preto. Hoje nós também estamos cobrindo o WCD. Começamos ontem, né, na verdade. Temos 2 talk shows hoje e 3 talk shows amanhã. Então você pode acompanhar tudo em @CriaQuePode, aqui mesmo no Instagram, no TikTok, no Spotify e em outras redes sociais. Segue a gente, vai. A gente nunca te pedi nada. Pra começar, a gente recebe ele, que é ator, é produtor de conteúdo, é micro-influenciador, ele é muita coisa. Ele é formado em publicidade e propaganda, em 2023 começou a própria produtora. É isso mesmo, nós estamos falando de Nasce, que alegria de receber. Oi, gente, daqui de casa, a galera aqui também, obrigado por me receber, tô muito feliz de estar aqui nesse episódio maravilhoso. Que maravilha. E além dele, a gente também recebe... Gente, a gente tem 3 convidados hoje. Eu sou meio maluco, né? Eu sei. Nosso segundo convidado é... Eu preciso conferir, desculpa, porque é muita coisa. Mas ele é empresário do ramo contábil, palestrante, professor universitário. Ele também é coordenador adjunto da Coordenação de Jovens Lideranças, além de consultor de empresários negros no ramo de entretenimento e criatividade. Além disso, especializado em Creator Economy, economia criativa, que é o tema do nosso talk de hoje. Com vocês, Matheus. Que alegria! Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui junto dessas referências do Creator Economy. Fiquei muito feliz por estar nessa edição como participante, além agora como inspirador, já que ano passado eu estava presente lá em Salvador como participante e nessa primeira vez agora em Feira de Santana como inspirador aqui. É uma honra estar. Que maravilha! Inclusive, ano passado a gente cobriu também o evento lá em Salvador, pois é. Mas em casa é mais gostoso, em casa é mais legal. E se você achou que Nasce e Matheus já era muita coisa, que já tava bom, calma que ainda tem ele que Sara adora falar isso, eu também gosto. Ele que é um ícone quando o assunto é publicidade e propaganda aqui em Feira de Santana. E só em dizer isso, você já deveria saber quem é, né? Mas ele já trabalhou com marcas desde Big Brother Brasil, L'Oréal Paris e tantas outras marcas incríveis a nível nacional. Ele é especializado em economia criativa. Exatamente, ele acompanha criadores de conteúdo, assessora influenciadores desde que tudo era mato. São mais de 10 anos de experiência. Com vocês, o já tão conhecido criador do Meeting by Will Machado, um dos seus eventos mais famosos. Isso mesmo, o Will Machado tá com a gente no estúdio do Cria Que Pode. Oi, gente, um alô pra todo mundo que tá em casa acompanhando a gente, todo mundo que tá aqui na plateia também, um alô pra todo mundo também que faz acontecer, né? Esse evento, Cria Que Pode, Levi, uma honra dividir o palco com vocês também, com o Nasce, com o Matheus, e vamos criar, porque pode, né? A gente cria e a gente pode. Mas você sabia que nós temos mais de 2 milhões de influenciadores e criadores de conteúdo só no Brasil? Esses são dados da InfluenceMe.studio. O mercado de economia criativa está crescendo absurdamente neste país. E nós tínhamos que falar sobre isso. Afinal, essa é uma das tendências para 2025 e para os próximos anos. A Creator Economy chegou com tudo em Feira de Santana. E é claro que com ela, muitas dúvidas, muitos caminhos. É por isso que hoje, com esses 3 feras aqui, nós vamos tirar várias dúvidas e conversar um pouco sobre o que são essas pessoas, aonde vivem, o que comem, o que elas fazem, né? Afinal, os criadores são especialistas em gerar reconhecimento de marca. Quando a gente fala em criação de conteúdo,
mais especificamente um creator, a gente tem essa definição pelos principais dicionários. É alguém que foca em criar conteúdo que agrega valor, normalmente nas redes sociais. Aqui, no Dia Mundial da Criatividade, em Feira de Santana, o Cria que Pode traz um espaço para quem já vive ou quer viver ou mesmo quer se profissionalizar nessa área, que é esses 5 talk shows. 2 talk shows hoje e 3 talk shows amanhã, onde nós recebemos também marcas que nos ajudam a discutir essa relação entre marca e influenciador. Daqui a pouco, por exemplo, às 15 horas, também ao vivo aqui, nós vamos falar com a direção comercial da Unex e com o João França. Você não pode perder, já fica aí com a gente, tá bom? Vamos então começar perguntando a Will, né, que é o nosso especialista no assunto. Will, explica um pouquinho pra gente sobre o que é Creator Economy, o que é essa economia criativa. Se eu fosse falar um pouquinho, traduzir, né, minha visão como profissional de comunicação, eu acho que Creator Economy é você profissionalizar a criatividade. Acho que pra mim eu definiria dessa forma, né? Porque assim, a gente sabe, quando a gente fala de Creator Economy, eu lembro quando eu comecei lá atrás, né, na minha carreira eu comecei sendo assessor de influenciadores. E assim, era uma bagunça. Uma bagunça, a gente, né, não sabia pra onde ir e tal. Eu lembro que na época, quando eu iniciei esse trabalho, eu fui a primeira pessoa a assessorar alguém na cidade. Então, assim, era muito novo. Eu tava nos bastidores com o Márcio falando assim, que é muito legal você ser pioneiro em alguma coisa, mas é muito desafiador. Você não tem uma referência, você não sabe o que fazer, você não sabe onde beber, o que criar. Na faculdade eu não tinha matéria sobre isso, não tinha muitos livros, nem muitas matérias. Hoje tem muito artigo, matéria, entrevistas, mas na época não tinha isso. Então, eu fui tentando, né, do meu jeito. Então, mas eu até brincava na época, eu falei assim, rapaz, meu sonho é ter um sindicato, alguma coisa que possa realmente trazer esse ar do profissionalizar o processo, né, de encarar como um trabalho. Porque quando a gente fala de Creator Economy, todos nós, né, que somos profissionais criativos, podemos estar dentro, e estamos, né, dentro do Creator Economy. Acho que ele vem para dividir isso e falar assim, não é só o influenciador que vai fazer um provador que está dentro do Creator Economy. Matheus está, Nassi está, você está, eu estou. Então acho que é isso, ele profissionaliza tudo que é criativo. Então, se você faz velas criativas, você está dentro do universo. Se você fala sobre criatividade no seu podcast, você está no universo. Você, filmes. Então, todos nós estamos. Então, acho que, para mim, a melhor tradução é essa que eu trouxe, né? O Creator Economy, ele profissionaliza a criatividade. Ele vai colocar cada criatividade num potinho, num cantinho, sabe? Com um olhar, obviamente, profissional, sendo reconhecido, isso, né? Tanto enquanto dinheiro, enquanto importante, quanto enquanto trabalho também, né? Até porque eu acho que o Creator Economy, ele mostra pra gente que, dos pilares dele, né? Que vai muito além dos números em relação à rede social. O Creator Economy, ele quebra, ele me cai por terra só o algoritmo. Não é só isso, quando eu falo de Creator. Inclusive, o reconhecimento, o conteúdo de valor, não é só números. Sim, inclusive essa é a grande diferença quando a gente fala entre criador de conteúdo e influenciador digital, né? Normalmente influenciadores digitais, eles buscam influenciar pessoas por meio justamente da altíssima audiência. Já os criadores, a gente tem criadores muito pequenos que possuem um excelente repertório, que possuem conteúdo de muito valor e que tem ali uma comunidade, né, que acompanha eles e faz um grande trabalho nessa área. Mas para constituir essa comunidade, a gente precisa trazer de nós para o conteúdo. E aí a gente vai falar de originalidade, né? E se você acompanha o Nassi, você sabe que ele é muito original. Ele gosta de brincar. Ele brinca com as tendências, ele brinca com os conteúdos. Eu assisti o vídeo dele divulgando a participação no World Creativity Day, foi simplesmente incrível, muito legal, trocas de cena e não sei o que, enfim. Então, Nassi, conta um pouquinho pra gente sobre como você relaciona, né, como você lida com esse processo criativo para trazer tanto de si no seu trabalho. Eu sou maluco. Então, na verdade, na minha carreira, né, está acontecendo agora esse processo de transição, porque eu comecei ator, né? Então, assim, a minha criatividade, como eu estava falando ali, ela se aflora enquanto nasce ator. Que lá, quando eu tinha 6 anos, deu vida ao primeiro personagem, enfim. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu fui entender os outros campos que eu poderia trabalhar quanto comunicólogo, né? Quanto publicitário. E aí, eu acho que o Nasce ator e o Nasce publicitário vão fazendo esse câmbio ali, né? Tanto o publicitário me ajuda no meu ator, quanto o meu ator ajuda no publicitário. E agora, falando de questão de conteúdo, né? Eu decidi sair um pouco de trás das câmeras, porque eu era a pessoa que trabalhava com rede social, eu trabalho com rede social há muito tempo. Só que eu
comecei a entender que era o momento de eu parar de só realizar o sonho dos outros e começar a realizar os meus sonhos. Então, ao invés de fazer pelos meus clientes apenas, eu colocar em prática. E aí eu quis desaprender para reaprender. A gente tá passando por um processo muito louco agora com essa geração TikTok, né, essa Gen Z, que tudo que a gente conhecia sobre comunicação digital, marketing e afins, está se adaptando o tempo todo. Então eu pensei assim, cara, ao invés de só seguir receitinha de bolo, que eu sou muito averso, né? Eu falo que eu sou a versão da publicidade. Eu vou odiar aquela galera que chega lá e fala assim, posta o vídeo tal hora e vai dar certo. Porque não vai. Eu acho que o criador de conteúdo, como você trouxe muito bem, né? A principal diferença dele do influenciador é justamente essa. Essa relação que ele tem com a própria comunidade. Então eu falei, velho, meus amigos são malucos também, igual a mim, que ficam me pedindo pra eu criar conteúdo toda vez. Então vou me apropriar disso e vou criar. E aí eu vou testar e vou ver. E tá sendo uma troca muito interessante, principalmente porque eu decidi fazer uma criação de conteúdo que vai além do o que é bonitinho. Então, acho que o segundo vídeo que eu postei, talvez, foi um vídeo sobre... Eu acordei de manhã e gravei falando sobre como eu queria me boicotar e parar de fazer tudo. Porque a gente tem esse processo também, né? A gente mostra tudo lá, o bonitinho, a marca, como é legal fazer publi, ganhar mimos. Mas e os momentos que a gente quer desistir, que a gente só quer abraçar a nossa síndrome do impostor e falar, não sou bom o suficiente, beijo, pode continuar aí produzindo e eu vou me quietar aqui. Então eu acho que a minha originalidade vem muito de uma verdade que eu abraço, que é a minha verdade. Então a galera vai lá no meu Instagram, nesse primeiro processo pelo menos, e vai ver a minha casa, vai me ver falando do que eu gosto de falar, do que eu vivo. Então eu acho que é isso, eu fujo um pouco dessa coisa do puro roteiro, esse eu deixo pro Nasce dentro do estúdio, que vai estar sendo dirigido por um diretor, mas a minha maior responsabilidade com a minha comunidade, como eu recebi várias mensagens de pessoas que começaram a entender que eles podiam criar conteúdo sem esperar o momento ideal, tipo, vou produzir agora. Então eu acho que é muito disso, eu acho que a minha originalidade vem muito mais de verdade e acaba que conecta com as pessoas, então eu acho que é muito por aí. Que maravilha. Eu sempre falo muito sobre isso com o pessoal, que a gente tem que criar com a nossa essência, né? O que vai nos diferenciar. Tudo bem você fazer trend, tudo bem você participar do que está em alta, mas o que vai te diferenciar de um conteúdo para outro conteúdo é justamente o quanto de você está naquele conteúdo, né? Porque não existe nada tão original quanto a nossa história, na verdade, no nosso próprio repertório. Mas o Will trouxe uma questão muito importante, que é a profissionalização do criador de conteúdo. Essa galera trabalha. Pois é, essa galera trabalha. Não é aquele meme que você devia trabalhar com isso. Virou até um trabalho. E quando a gente fala em trabalho, a gente fala em questões jurídicas. A gente fala em relação com marca, a gente fala em contrato. E aí é que o negócio fica complexo. Mas, para isso, Matheus vai nos contar um pouquinho sobre como ele tem visto a profissionalização do ser criador de conteúdo aqui em Feira de Santana, né, Matheus? Eu acho que eu sou um louco também, né? Me perguntaram o que é que um contador tá lá no meio da criatividade. Mas justamente é aquilo que o Will falou. Então, o Creator Economy, e eu sempre falo isso, que é um ecossistema. A gente vê ali o final da publicidade, tudo bonitinho, mas o bastidor de quantas pessoas envolvem, a gente não tem essa ideia, só que realmente está por dentro, que sabe o que é que faz para chegar ali só ao final, que é realmente que a massa enxerga, né? Então, e aí venho trazendo isso para quebrar esse paradigma, que só realmente quem dá a cara a tapa realmente é um criador de conteúdo, um influencer, mas não. Você que trabalha ali com story make, videomaker, fotografia, roteiro, roteirização, brief, tudo que você faz parte do ecossistema que para aquela produção sair precisou de outras pessoas antes, né? E isso envolve burocratização, como você já falou, profissionalismo. E nessa questão de profissionalizar, foi realmente uma bagunça. Às vezes, na maioria das vezes, quando chegou casos para mim, é quando já deu assim, um estopim, teve algum tipo de... Algum problema grave no CPF, e deu algum problema na conta bancária, o CPF foi bloqueado, e para alguns influenciadores e creators sempre vai existir algum momento em que você vai se reconhecer como um negócio, realmente empresa, e que você começa a falar sobre negócios. E é bom falar isso aqui dentro de Feira de Santana, porque em alguns casos eu precisei ir lá para São Paulo, para outros estados, para a gente falar sobre isso, porque a galera fala lá de negócio de dinheiro como se fosse normal. E aqui não tinha essa discussão de falar. Era meio que um tabu. Chegava um advogado, o contador, eu já ficava com medo de a gente falar, dialogar. E lá não. É totalmente normalizado você conversar com outras pessoas, até mesmo
criador de conteúdo com criador de conteúdo falando sobre negócio, falando sobre contrato, tal marca se comporta como, precisa de contrato, CNPJ, e aqui ainda é um pouco muito fechado sobre essa questão da formalização, como foi criado, né? Infelizmente, por dados históricos, a gente já sabe que aqui no Norte e Nordeste ainda já chega defasada as informações, as publicidades já chegam também com outro olhar, querendo sua publicidade é um pouco inferior do que outros creators, e não. Justamente o que você falou, o creator ele vem muito pela comunidade e não basicamente só pela influência. E a gente vem nesse processo de educação, de realmente um trabalho de formiguinha, não só quando tiver ali algo problemático de você procurar entender sobre o seu negócio, de formalizar, de ter no CNPJ ou não, de saber como tirar nota fiscal ou não, de entender sobre o seu dinheiro, que vai para além do que você é como pessoa, como você já falou. Agora é jogo de gente grande mesmo, bora falar de dinheiro e de contrato. E a gente vem nesse trabalho de realmente não precisar chegar a esse ponto de passar por algo que venha prejudicar a pessoa financeiramente falando, já do que é trazer realmente um planejamento de como se profissionalizar. E isso acontece realmente de pessoas para pessoas. É o que a gente bate na tecla e trazer essa educação de você não precisa passar por um perrengue primeiro para que você consiga se... Exato. Até porque a gente tem visto, né, no mundo do Creator Economy no Brasil todo, especialmente, né, o sul do Brasil, a gente tem visto muitas situações. A gente teve recentemente o escândalo da planilha, depois a gente teve aquela questão da Bielo, né, que ela falou das músicas da Lady Gaga, e aí os fãs da Lady Gaga caíram em cima e a Deezer cancelou o contrato com ela, né? Então as marcas, elas são muito rígidas nos seus contratos, especialmente as marcas maiores, né? Eu tinha um amigo que trabalhava com a Deezer, com o marketing da Deezer, e ele mandava mensagem, tipo, Lê, me indica alguns criadores da Bahia pra gente fazer alguns projetos com a Deezer. Então, assim, as marcas a nível Brasil, marcas grandes, né? Sim. Estão olhando para essas pessoas, né? Estão olhando para esses criadores, e isso é, com certeza, um ponto muito importante nessa jornada, até porque a gente já tem essa coisa de que, só chega no Nordeste depois, né? Mas nós somos um grandíssimo contingente de gente com dinheiro pra comprar coisa, viu, gente? Então, é capitalismo, tá? É capitalismo. Creator Economy também é capitalismo. É que quando você fala sobre essa questão das marcas, o creator, ele realmente vai fazer o universo dele, da sua originalidade, e a marca vai lhe procurar. Sim. Normalmente, o influenciador dele vai se adaptar à marca para fazer algo, seguir aquele roteiro, e o creator não. Você vai estar dentro do seu universo, dentro do seu, da sua originalidade, e a marca vai até você, porque ele faz parte, já sabe como você se molda dentro do universo e vai procurar você por aquilo. Você não vai precisar, por exemplo, se encaixar, e a gente sabe que isso acontece, vem um brief, um roteiro certinho, tem que fazer isso, isso e aquilo. E o Creator Economy não. Tom de voz, né? Então, hoje, essa profissionalização vem muito mais para isso. Perde aquela questão de likes, salvamentos, tudo mais. Não que isso não seja importante, mas o Creator Economy ele vem com a sua autenticidade que faz com que as marcas comecem a buscar elas. Então, quando já vem lá, eu quero tal creator com tal característica. A gente estava tendo até uma discussão agora para a questão da Dia das Mães. Então, assim, tinha algumas creators que queriam já fazer alguma campanha específica do Dia das Mães. Mas na trajetória dela, ela nunca postou foto com a mãe dela, então não fazia sentido, por exemplo, amanhã ela já fazer uma publicidade com a mãe dela e tudo mais. A marca, ela não vai agregar isso. Então ela vai procurar um profissional que, de alguma maneira, a mãe dela já apareça ali nas redes em algum momento, e isso não é feito de um dia pra noite, né? Então você vai se reconhecer nesse ecossistema por isso, né? Da originalidade mesmo. E nesse ponto, eu me recordo muito do Will, né? Você provavelmente acompanha o Will no Instagram, assim como Feira de Santana toda. E o Will, ele é muito original, né? Você não vai ver o Will participando das trends apenas pelas trends, né, Will? E conta um pouquinho pra gente sobre como surge esse processo criativo. Como é que você cria? Existe um método ou, na verdade, é uma inspiração celeste? Como é que acontece esse processo? Legal você falar isso, que tava nos bastidores com o Nácio, né? E fiz assim... Conversou bastante aqui nos bastidores com o Nácio, viu, gente? Deu quase um outro podcast. Outro talk. Tipo assim, eu falei com ele, eu não tenho um método.
Né? Acho que, assim, às vezes, assim, um momento como esse aqui, o pessoal tá... Qual o método que o Will faz? Ele faz um planejamento, ele faz alguma coisa, ele... tipo, se eu tenho um método... Não, você tem. Eu não encapsulei esse método, entendeu? Sim. Tipo, então, um exemplo, eu até falo, às vezes, em palestra, onde eu vou, que eu falo assim, gente, eu vejo uma grande diferença entre planejamento e estratégia. Porque tem planejamento que não tem estratégia. Sim. Então eu nunca segui um planejamento para a minha rede social, mas sempre busquei ter estratégia, né? Na imagem que eu entrego ali sempre sou eu, né? Seja em casa, seja em algum lugar, seja o que eu use, sempre sou eu, no que eu posto quanto conteúdo. Então assim, eu paro e penso, vou postar alguma coisa hoje, né? Atendo que cada dia que passa, eu tô aumentando a porcentagem de conteúdo. Essa é a minha lógica. Lógico que eu tenho, assim, meu acidente é leão, então eu quero uma foto legal, eu quero uma foto ali com aquele close que a gente gosta. Mas cada dia que passa, eu diminuo isso, porque, tipo assim, eu costumo brincar que o Instagram, ele não é meu. O Instagram é da audiência que me acompanha, das pessoas que me seguem, da minha comunidade. Então eles estão ali, não é pra ver foto minha o tempo todo, né? Acho que cabe em algum momento trazer foto e tudo, mas cada dia que passa tem que diminuir isso, porque eu acho que quem tá ali me acompanhando quer conteúdo. Então cada dia que passa eu aumento isso de conteúdo. E eu lembro que você falou originalidade, produção de conteúdo, por exemplo, um dos meus pontos altos de conteúdo, que acho que todo mundo tem que pensar assim, enquanto criador de conteúdo, é assim, tá? Eu percebi que o meu é texto, por exemplo. E tem tempo que eu escrevo. Aliás, quando eu paro pra analisar, eu escrevo desde quando eu morava em Riachão, na minha cidade. Desde pequeno eu gosto de escrever. Tinha Tumblr na época e tal. Então eu sempre escrevi. E eu levei isso pra minha rede social. Porque eu acho que se a sua rede social não for a extensão de você, isso não faz sentido. Porque vai ter uma hora que você não vai sustentar. Porque quando a gente cria um personagem, na novela acaba, no seriado acaba, no filme acaba. Então na rede social vai acabar algum momento. Só que a rede social é você. Então, assim, ali sou eu 100%. Então, eu lembro que quando eu construía textos, né? Eram textos gigantes, a ignição. E eu ficava assim, eu vou fazer, né? Quem for me acompanhar, quem tá aqui, vai entender que são leitores. Eu vou atrair leitores. E aí, assim, eu sigo. Então, assim, quando eu vou pra questão dos números, do algoritmo e tal, eu não empreendo. Meus stories são baixíssimos. Talvez alguém aqui tem muito mais pessoas no Instagram que eu tenho, sei lá, 500, 600, 800, 1000, mas meus stories são baixos. É tipo 200, 300, 400, 150 às vezes. Talvez, nossa, primeiro que é bom eu falar sobre isso, já que hoje eu tenho uma audiência, eu falo de comunicação, pra mostrar que número não é tudo. Sim. E segundo que eu entendi que os meus números de ênfase, eles estão no meu feed, especificamente nos conteúdos que eu posto em texto. Ou algum conteúdo que eu saio do óbvio, né? De algum assunto diferente. Tem um conteúdo mesmo que eu falo sobre tipos de engajamento. Tipo, eu pensei, vou falar sobre tipo de engajamento. Eu falei, tem engajamento visível e tem engajamento invisível. Aí eu falo sobre isso. Porque o visível todo mundo tá ali vendo. Mas o invisível? Às vezes foi atingido por um conteúdo meu, mas ele não comentou. Eu falo que tem importância do invisível. E aí, então, por exemplo, esse vídeo atingiu muitas pessoas. Então, acho que eu parto do ponto disso, sabe? O que é que eu quero falar de fato? Então, geralmente, meus textões, por exemplo, eu não crio antes. Eu tenho uma ideia de um texto e começo a escrever. E, às vezes, também eu repito. Né? Eu aprendi com uma grande amiga minha. Deu certo, repete. Sim. Claro, com cuidado que você repete, né? Tipo, tem um texto meu que eu postei recente, foi acho que a terceira vez que eu postei. Que a autenticidade não se copia, né? Não existe concorrência para autenticidade. O texto é assim, não existe concorrência para autenticidade. Então, assim, eu lembro que esse texto de novo reverberou bastante. Porque, assim, eu percebi, tem mais pessoas novas da minha comunidade, tá na hora de postar um texto como esse, legal. E eu não sabia que era a terceira vez, porque eu só vim ler nessa terceira vez. Achei que era a primeira. Ainda tem isso, né? Olha aí, né? Exato, na prática, porque a audiência é volátil, né? Exato. Vai mudando. Então, assim, não tem um método, não tem um formato específico, entende? Eu realmente, assim, lógico que eu penso fora, eu não gosto de nada que tá todo mundo fazendo, eu não gosto daquela trend que todo mundo já fez. Algumas eu gosto, né? Mas é muito raro, porque eu gosto de fazer algo meu. É tanto que agora tem essa trend do primeiro você começa, depois você melhora. E eu tava no meio de um evento, né? Então eu contextualizei a trend com o meu evento. Eu falei, primeiro você percebe que você é uma marca, depois você conta a sua história. Então, tipo assim, eu sempre busco assim. Isso acontece sem um planejamento. Por exemplo... Eu já criei o meu método de criar, entende? Tipo assim, eu não faço um planejamento, mas eu penso o tempo inteiro em conteúdo. Tipo, tudo pra mim é conteúdo. E isso virou meio que o meu método interno. É um olhar treinado, né? Estudo, busco estudar em vários campos. Acho que estudar... E quando eu falo estudar, é estudar em todos os lugares possíveis que a gente puder. Não é só um curso que eu quero muito fazer que agora eu não posso pagar. É estudar no podcast, é estudar no livro, é estudar no canal YouTube, na conversa aqui. Tudo isso é estudar. Esses dias mesmo eu tava assinei um site e comecei a estudar a mãe das Kardashians, falando como criou as Kardashians. Então, pra mim, que costumo falar sobre marca, sobre comportamento, é fantástico. Isso aplica em qualquer lugar. Mas as Kardashians, nada a ver com o meu negócio. Quem disse?
Eu escuto pelo contrário, inclusive, eu não escuto para aplicar num negócio igual. Porque se eu trabalho com maquiagem, eu só estudo maquiagem e as maquiadoras, vai chegar no momento que eu vou me limitar. Então, se eu trabalho com comunicação, eu vou para outros campos para que eu transforme no meu universo. Acho que isso é realmente uma inspiração. É aquela coisa, né? Quando a gente tem um repertório muito vasto, a nossa receita tem mais ingredientes, né? Tem mais tempero. Exato. E aí fica com mais cara da gente. E quando a gente fala em criação de conteúdo, diferente dos influenciadores, né? Aqui ninguém faz publicidade de casa de aposta, não. Faz não, né? Não? Graças a Deus. Que bom. É porque essa parte não tá no roteiro, gente. Vocês sabem como eu sou, né? Eu sou, assim, um pouco... sincero. E a gente tem visto grandes escândalos relacionados a isso no Brasil e em Feira de Santana. Porque feira é tudo, né, gente? A pandemia começou na Ásia e o primeiro caso do Brasil foi em feira. Feira é assim. Feira tem dessas. Mas aí vem justamente essa importância da originalidade e de recusar alguns trabalhos, né? Não é porque a marca está te oferecendo uma grana absurda e eles estão atirando pra todos os lados. Eu, no auge dos meus menos de 5 mil seguidores, já recebi umas 6 propostas de casa de apostas. Só que assim, a gente precisa saber o que é importante pra gente, né? Se aquilo faz ou não faz sentido. Você... E vocês, né, que estão mais nesse ramo do Creator Economy, já recusaram outros projetos? Não precisa ser só aposta, não. Mas já recusaram projetos? Eu vou só iniciar essa discussão, vou jogar para os meus colegas, mas eu lembro que a proposta maior que eu já recebi foi de R$10 mil por semana. Uau! Foi 10 mil Podia reais tá rico, ó. 10 mil por semana pra poder só soltar aquele link, sabe? Aquele animal, sabe? Então, assim, é 10 mil reais por semana. Aí eu falei, primeiro, não tem plataforma pra usar. Não dá no meu pé. Mas, assim, um papo sério, assim, o que é que eu acho? Eu vou passar pra Nassi e pra Matheus. Eu, de verdade, relaciono a minha rede social como uma extensão de mim de verdade. Então, assim, a minha essência, ela é incomparável. Tipo assim, eu não vou nunca divulgar algo que vai de alguma forma... até porque eu falo muito de comunidade. Então eu penso muito nas pessoas que me acompanham. Eu lembro que eu falava de comunidade desde 2022, eu falava muito sobre isso. Aí hoje, 2025, é uma tendência no marketing digital, construção de comunidade. Sim. Eu falava desde 2022, porque eu encaro como uma comunidade, um calor. Eu lembro da comunidade, quando eu falo comunidade, eu lembro da comunidade que eu me criei, do bairro que eu nasci, então aquela coisa da vizinha, todo mundo se cuidar, todo mundo... Pra mim isso é comunidade, eu estendo isso pro meu perfil. Então assim, se eu chego pra minha comunidade e oferto um link, né, falando sobre isso e tal, todo aquele contexto que a gente já sabe, pra mim não faz sentido. Com certeza. Eu respeito quem escolhe, cada um tem suas escolhas, eu não tenho como mandar ninguém aqui na sala, ou pessoas que estão em casa, mas eu escolho seguir não esse método, né? Sim. Eu acho que esse vai chegar no meu momento, tá perto, amém. Mas acho que é isso, então, mas fora essa questão específica de caso de aposta, algo do tipo, eu já tive propostas que eu recusei porque não fazia sentido. Porque eu acho que nossa rede social, a gente tem que pensar tudo com muito cuidado, sabe, Levi? Tem um texto que eu amo, um texto meu, que é minha marca não é brincadeira. Esse é um dos meus textões. Sim. Que eu encaro isso a sério. Não é tudo que eu reposto, eu penso antes. Se alguém me marcou, eu vou repostar por quê? Às vezes é uma coisa que não faz nem sentido. Às vezes faz. Assim, eu criei organicamente um bordão que é na função. Aí eu criei. Mas já teve na função que eu não repostei. Porque não fazia sentido. Porque eu percebi que alguém aproveitou aquele momento. Não era alguém de fato, eu gosto de Will, mas tá o Will repostando tudo, eu vou postar um negócio que nada a ver. Eu não repostei. Então acho que esse posicionamento da gente tem que ser muito convicto, sabe? O não, ele tem que ser seguro. Você recebeu quanto? Vou falar que sou polêmico, né? Porque eu já falo para alguns clientes sobre isso. Olha lá o que vocês vão aceitar para trazer para a comunidade de vocês, né? Coloca no contrato, né, Matheus? Em caso de desonestidade. Mas é sobre muito o que o Will falou, sobre o que você traz na sua essência para comunidade. Então, se você realmente vai aceitar, arque com seus ônus e os bônus também, que vão vir posteriormente, né? Então, eu acho que é algo muito volátil, que às vezes a pessoa traz aquela ilusão que vai ter, talvez financeiramente falando, imediatamente vai ter, mas realmente será que vale destruir a sua comunidade? Até que ponto chega? Porque a imagem, tipo assim, pode acabar naquele momento. Você leva anos para construir, mas para desconstruir é super rápido. Sim. Do que vale. Realmente, será que vale a pena? E a gente faz coisas incríveis e nem sempre a gente tem a mesma repercussão. Mas aí acontece uma coisa ruim e pronto, todos os veículos de notícia falam sobre. E você, Nassi, já desistiu de alguma proposta porque a marca não tinha a ver com você?
Como você pagou esse filme? Então, gente, eu gostaria de convidar esse momento pra... eu sou meio militante, né? Nessas questões, nessas coisas assim. Primeiro que eu sou um homem negro. E aí você traz esse ponto de como a nossa carreira é construída, do nada desaba e a gente não consegue voltar. Então eu não tenho, a gente, né, não tem essa possibilidade de permitir de não ser excelente. A gente não consegue não ser excelente, porque mesmo sendo excelente, a gente vai conseguir ali o que, enfim, o mínimo. E eu nunca recusei casa de aposta. Eu acho que eu vou falar que é porque eles sabem que eu não ia aceitar, tá? Eu vou valorizar meu passe. Mas eu já recusei algumas propostas que não tinham a ver comigo, porque eu acho que... Tem uma frase que eu gosto que eu acho que simboliza muito isso. Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é caminho. E eu sou muito apegado ao que eu quero. Começar a criar conteúdo, pra mim, foi muito... Então, vamos lá, contextualizar. Há uns anos atrás surgiu uma polêmica no meio de atuação, que era os produtores que estão pedindo... atores que têm determinada quantidade de seguidor pra fazer teste, né? Porque a atuação se tornou algo nesse lugar. Então, assim, você não precisa só ser bom, ou às vezes você nem é bom, mas se você tem um número de seguidor, a gente vai te contratar aqui pra fazer a novela das 9. Você não precisa ser nem ator. Então, ele que disse, gente, não me cancela não. E aí, criar conteúdo pra mim é justamente criar uma plataforma pra que quando eu estiver nesse lugar, eu consiga... Então é meio que eu jogo o jogo deles, pra depois eles jogarem o meu jogo. E eu sou muito alinhado ao que eu quero. E eu sou muito obstinado nisso, né? Virginiano nato. Eu já recusei algumas propostas de publicidade, de coisas desse sentido, porque não fazia sentido pra mim. A marca era legal, seria massa, mas eu me perguntei, eu falei, tá, isso aqui me agrega em quê? Isso me leva a qual lugar? Porque tem as coisas que você faz que vão te levar e as coisas que vão te fincar. Então, é muito nesse lugar. E sobre casa de aposta, gente, tem um caminho... muito doido pra mim, porque às vezes eu admiro a pessoa, tô ali assistindo e falo, nossa, que conteúdo legal. Aí eu vejo um história de casa de aposta. E me frustra muito. Porque assim, para além de uma pessoa negra, eu sou uma pessoa que vem de um bairro periférico, né? Sou do Reino do Tomba. Então assim, é a minha origem. Eu não vou sair de um lugar, da minha realidade, chegar lá em cima e falar assim, então, vocês que... Exatamente, entendeu? Pode entrar minha coroa. Eu não vou chegar nesse lugar e aí, tipo assim, poxa, vim desse lugar aqui, é minha galera, vou chegar lá e vou pegar essa mesma galera que é a minha galera e vou falar assim, agora vocês vão ali morrer. E aí eu vou sair de um lugar de oprimido e vou virar opressor, porque basicamente eu critico, vai, gente, isso aí eu sou contra. Aí chega o meu momento de ganhar 10 mil por semana, aí eu vou lá e aceito, desde que os meus vizinhos passem fome, desde que a galera, tipo, venda carro, venda casa pra poder apostar nessas coisas, sabe? Nada contra quem faz, só tudo. Mas é isso, né, gente? É aquela coisa. Eu acho que tem muita responsabilidade, porque tem essa coisa de que as pessoas enxergam criatividade, enfim, seja influenciador ou criador, como algo que é tipo, eu vou ganhar mimos e vou ganhar seguidores na internet. Eu tenho essa ânsia de ter curtida aí a galera falando como eu sou bonito e tal. Então, tipo, pra mim, eu acho que é responsabilidade a palavra. E saindo também dessa pauta específica da Casa dos Joguinhos, tem ainda outra coisa que eu observo. Eu percebo artistas, porque às vezes a gente passa tão despercebido, porque são artistas, tem toda uma coisa, né? Todo um envolto, mas que eu vejo propagandas que não tem nada a ver com eles. Sim. Por exemplo, eu não vou citar nomes, obviamente, mas tem uma que eu acompanho, que adora o trabalho, mas ela fez propagandas, tipo assim, pra Brahma, cerveja. Gente, desculpa, é nítido que ela não consome a Brahma. Não, é sério. Tá ali porque, tipo, a imagem. Aquele meme daquela propaganda de TV da atriz vegana fazendo comercial da carne. Outro dia eu vi uma grande famosa. Outro dia eu vi uma grande artista global. Ela tava divulgando... Não vou falar o nome da marca, né? Que não pode, mas pra barata. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Aí ela fez assim, não tem mais barata na minha casa. Tipo assim, eu falei, porra, tipo assim, não existe isso. não tem nada a ver com ela. Tipo assim, 2 S's, japonesa, não sei nomes. Mas eu falei, o que tem a ver essa mulher divulgando coisa de barata, gente? Pelo amor de Deus. Então assim, se era a realidade dela, que eu não tô, isso também é um pré-conceito, mostra antes. É que nem ele falou da mãe que faz campanha de mostra antes. Aí vem do nada. Porque era minha casa? Gente, como assim? Tem barata lá em casa, né? Quando abre o armário, às vezes tem barata, às vezes. Mas na casa dela tem barata? Me desculpa.
Não, me desculpa. E se tem barata, tem alguém pra limpar as baratas. É capaz de ter, tipo, dar um oi, bom dia. Então acho que é sobre isso também, é sobre esses nãos também, sabe? Tem um caso muito Às vezes um pouco de senso já ajuda, né? É, que é aí que vem a ideia realmente de entender como alimentar a nossa comunidade. Quem mantém a gente é a comunidade. Eu vi, tem um caso muito famoso que é de uma influenciadora que ela não é brasileira, não lembro ao certo qual país que ela é. Ela foi convidada para uma marca de t-shirts para lançar a collab. E se ela batesse, tipo assim, um exemplo, 10 t-shirts vendidas, ela tá fechando o contrato. Ela tinha milhões de seguidores. Ela não conseguiu. Nossa. Você pode botar aí no Google, você acha na hora. Caso influenciadora que não vendeu t-shirts. Na hora você acha. Então, assim, o que aconteceu aquilo ali? Ela não tem comunidade. Números, acumula, às vezes futilidade, às vezes, né? Enfim, várias coisas juntas. E tem milhões de seguidores que não se troca pelos seus, pelos meus, pelos nossos. Então, assim, é diferente. Sim. Totalmente diferente. Inclusive, uma das bases do Creator Economy também, uma das, né, das vertentes, é você sair do digital. É você fazer eventos presenciais, é você fazer encontros, é você lançar cocriações, para justamente sair da famosa rede teia do algoritmo apenas. Né? E mesmo no digital, explorar outras possibilidades também, para além de apenas conteúdo nas principais redes sociais, né? Eu, por exemplo, amo eventos presenciais. Dá trabalho. Tem que fazer e tal, mas eu adoro eventos presenciais. Porque eu acho que isso é legal. Eu fiz um evento recentemente e antes do evento que era maior, eu fiz 2 rodas de conversas gratuitas para poder trazer minha comunidade para perto. Claro, também falar do evento, também trazer conteúdo, mas mostrar valor também para minha marca. Então eu fiz 2 rodas de conversas antes do evento e foi incrível. Tipo assim, eu esperava, sei lá, 10 pessoas, 15, teve 30 pessoas com 10 de espera. Porque é legal. Ainda mais depois do processo que a gente passou, que não pode esquecer que foi uma pandemia. A gente gosta de estar aqui perto. Isso era raro, infelizmente, há 5 anos atrás, não foi? Já a pandemia. Então acho que tem que pensar nisso também. E ir pro físico, Nasce fez um encontro com o pessoal que acompanha ele, só deu 2 pessoas. Não importa, Nasce. Faz com as 2 pessoas, começa com as 2 pessoas. Vem aí. Toma um café. Eu vou. Então, assim. Aqui já tem 3. Aí. Então é isso. É aí que a gente vai e para. Tipo assim, olha que legal. Que a gente, todo mundo aqui na sala, não importa, tem 30, 40, 50 pessoas, 10 pessoas aqui hoje. Mas foram pessoas que vieram pra escutar a gente, bater um papo, pra ter essa troca. Tem uma frase que eu escrevi também, que é assim, que live com uma pessoa vende pra uma pessoa. Então, às vezes, na sua loja de t-shirts, você precisa só de uma pessoa comprar 10 t-shirts, bater a meta. Você não abre a live porque você tem vergonha, né? E tem uma coisa que é interessante também, é como a internet meio que trouxe pra gente uma realidade meio que distópica, né? Porque, por exemplo, presencialmente, se a gente tem uma sala com 1000 pessoas, é muita gente. Tipo assim, se você tem uma loja e você vende, tipo, 100 camisas, é muita gente. Só que na internet, você tem, tipo assim, 10 mil views. E você fica, tipo assim, nossa, mas flopou, né? Porque fulaninha de tal, ela bateu 1 milhão, né? Nossa, mas flopou, né? Porque eu só tenho 5 mil seguidores, né? E ontem eu tava vendo até no LinkedIn um comparativo de uma influenciadora digital, que é macro-influência, e uma cantora que é muito famosa, e os valores que elas cobravam por publi, que era um valor muito próximo. Porque a macro-influenciadora, ela já tem uma comunidade tão assertiva que ela fala assim, gente, olha isso aqui, olha esse sapato que eu comprei. E tipo assim, bum, vendeu. Então, e aí, trazendo até pra experiência minha própria, tem um criador de conteúdo que eu amo, que ele é de São Paulo, e ele tem uma comunidade tão forte, eu confio tanto assim, nas coisas que ele fala, que uma vez ele postou uma máquina de café na casa dele, e eu achei uma publi, eu fiquei assim, nossa, me manda o link pra eu comprar, não sei o quê. Ele, mas amigo, eu só tô mostrando porque eu comprei aqui na minha casa. Eu falei, nossa, mas é porque eu achei que era uma publi, não era uma publi, tipo, era uma coisa, sabe? Então, é muito disso, do poder da comunidade, né? Nossos amigos. E eu tô aqui, ó. E esse minha avó me tipo? chama de nega do leite. Se deixar aqui, gente, eu vou falar, ó. Já queria falar mais. E esse tipo de conteúdo que você acabou de dizer é o famoso conteúdo UGC, o conteúdo gerado pelo próprio usuário, né? E aí, é claro, né, que o Will vai explicar pra gente um pouquinho sobre conteúdo UGC, o que é, né, esse famoso User Generated Content. Em inglês não vou saber falar, você falou, obviamente, né? Mas, conteúdo gerado pelo usuário. Eu peguei a ponga aqui, o UGC Creator. Eu tava um dia desse com um amigo meu em Salvador, e ele falou assim, ele, né, saiu do trabalho e tal, saiu da CLT, amigo, eu quero começar nesse universo aí do digital. Aí eu falei, amigo, por que você não tenta o universo do GC Creator? Ele, o que é isso? Ele nem sabia o que era o GC Creator. Aí eu falei com ele, tem até uma grande influenciadora, que ela ficou conhecida no Brasil inteiro. Não sei se pode falar nomes também. Pode? Fala ela. Sim, pode? Sim. Pode falar. A gente Rafaela Chagas. E ela ficou conhecida porque o que acontece? O que ela faz? Ela tem uma grande comunidade. Então, assim, como é seu nome? Helena. Helena vai se inscrever lá. Helena, ela fala muito bem sobre creme de skincare. Ela mostra bem. Você vai entrar na comunidade dela.
que eu acho que é gratuito, não sei se tem valor ou não, mas você entra na comunidade dela. E lá tem várias pessoas e as marcas vão procurar ela, a comunidade dela. Então quando a marca procurar ela, vai ver que tem Helena, pô, gostei do perfil de Helena, se encaixa com marcas grandes, nacionais, e são marcas gigantes que procuram. Então, o UC Creator, basicamente, você vai pra página dessas marcas, mas não vai marcar você, não vai usar a sua imagem enquanto Helena. É como uma criadora de conteúdo específica para um creme de skincare, por exemplo. Então, isso, de modo geral, é o UC Creator. Então dá pra ganhar dinheiro com isso, né, Matheus? Não, tem pessoas que ganham muito dinheiro, inclusive. Muito. Aí, ó. A gente tem aqui um exemplo. Dá e realmente tem que dar. Então, quando entra nesse universo que é realmente o capitalismo, né? A gente não tem que romantizar de falar de dinheiro, não. A gente tem que falar realmente de dinheiro, de negócios. E também nessa massa do Creator, tem muita gente que vê dessa vivência de CLT e realmente depois quer vivenciar algo no digital. E eu sempre falo, tá, e você vai pagar essas contas como? Vai abandonar a Coelba não aceita permuta. CLT como? E aí realmente não trazer essa questão de romantizar e realmente falar os bastidores, como a gente está falando aqui do que acontece. Você realmente precisa ter reserva ali de emergência, você precisa se programar. Se você quer ser da CLT, se programe para que você consiga viver realmente e não saiba só que é só as coisas lindas que postam por aí. Tem um bastidor por trás. E muito bastidor. O off no on, né? Que eu sempre falo que o off às vezes tá pegado on literalmente todos os dias. E nessa tendência dos creators, como ele falou, hoje já cada vez mais perde só pelo glamour de muitos seguidores. Tem os micro-influenciadores, os nanos, e eles vão muito nessas tendências, né? E vocês podem falar mais sobre do que eu, que não sou propriamente dito da área, mas sobre a questão do pós, né? Então, assim, os relatórios. Então, assim, as marcas hoje, quando chega algum tipo de publicidade ou algo, tem que saber assim, tá, você quer o que com isso? Você quer mais visibilidade? Você quer mais venda? Você quer ter maior alcance? Porque a gente já consegue trazer isso de métrica, né? Então ele vai saber lá, fulano de tal fez a influência de tal marca, mas de venda para mim, quanto foi que realmente que teve isso depois? Mas talvez para aquele influenciador, naquele momento a marca não quis vender, só quis ser reconhecida. Sim. Também tem esse caso, que tem que trazer esse funil e saber o que é que realmente cada publicidade precisa e como é que o creator ele vai se ajustar e se ele vai tentar se moldar ou não. Mas tem que falar sobre dinheiro. E outra coisa, nesse ramo tem as agências e agora tem outro cenário que é os intermediários, né? Que é alguém que faz não propriamente a agência, mas uma pessoa, como se fosse um assessor mesmo, que fica ali intermediando, porque tem clientes que, não quero saber nada de contrato, não quero saber nada de só me manda o boleto que eu pago, mas eu vou muito contra isso. A empresa é sua, você tem que saber sobre o seu dinheiro, tem que entender, até mesmo para você delegar outras pessoas para saber o que é que ela vai fazer, como ela vai fazer, você precisa saber e como é que você vai cobrar disso dela também, então precisa entender sobre. Eu sempre falo que é uma coisa assim chata, mas é necessária. Essa parte administrativa e financeira, mas é super necessária de você entender, principalmente quando fala de dinheiro. Então a gente tem que agora já quebrar esse paradigma de não falar sobre dinheiro, porque é super importante, e não deixar chegar àquele ponto de acontecer algo ruim ou negativo para que se pense sobre isso. Então, até para outras pessoas que estão iniciando, o que eu sugiro é também se conversem, né? Os creators se conversem sobre as agências para trazer o que foi que deu certo, o que deu errado também, porque dá para ganhar dinheiro, dá, mas também dá para perder dinheiro também. Exato, e tem que ter cuidado, né, gente? Porque temos que escolher bons profissionais, né? Para esse gerenciamento de carreira, para esse acompanhamento, que às vezes você tá com gente e não consegue nem comprar um milho na praia. Então, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Mas, pra finalizar... Pra finalizar este grande bloco de perguntas, onde a gente aprendeu muito sobre economia criativa, eu amo desafiar os meus convidados. Amo. Então... Pelo amor de Deus. Traz a garrafa, verdade, consegue... Não, mentira. Em 30 segundos... Mas eu realmente coloquei pra começar pelo Will.
Geralmente na escola é o número último, né? Os últimos serão os primeiros. Entendi. Em 30 segundos, dê um conselho pra quem está começando. Pode ser no universo da criação de conteúdo, pode ser no universo do GC Creator, você que decide. 30 segundos, valendo a partir de agora. Tá, vou usar um texto meu. Claro que seria. É um conselho pra você que tá começando. Você tá começando. Um pouco mais, ainda tem uns 20 segundos. Você ainda tem 20 segundos. Da Creator Economy não pode pipocar. Tá. É porque realmente tem um texto contextualizando tudo, né? Não, mas quando eu falo isso que tá começando, porque assim, às vezes a gente se cobra tanto. Porque quem tá começando, gente, é todo o universo, a bagagem é nova, se comparar é horrível. Rede social hoje, infelizmente, não adianta. A gente acaba comparando. É natural. A gente olha assim, aquela pessoa com a vida perfeita, infelizmente a gente olha. Se compara, é o corpo, é o cabelo, é o que for, a maquiagem, a viagem. Então, assim, eu acho que tá começando essa ideia, sabe? Eu tô começando e eu sei a minha realidade. Eu sempre coloco os meus pés no chão, Levi. Sempre. Em tudo, sabe? Eu passei nesse mundo hoje, do glam, não sei o quê, mas eu sei onde é a minha casa, eu sei quanto tem na minha conta, eu sei o que eu posso vestir, o que eu posso usar e até onde eu posso ir, né? Acho que isso vai também da base, da essência que eu falo tanto. Minha avó sempre me ensinou aquela velha máxima, né? Colocar o chapéu só onde o nosso braço realmente alcança pra pegá-lo. Então eu sempre parto disso. Mas eu acho que quando eu falo tá começando é isso. Porque tá começando uma série de coisas. Às vezes João tá numa fase, Mari tá em outra. Então assim, Mari vai chegar lá ainda. Então até chegar lá você tem uma estrada. Aí Mari olha pra João, mas eu já queria estar lá. Mas você tem uma estrada ainda pra trilhar. E que às vezes o seu processo que é gostoso. Porque o meio do caminho que é gostoso. A gente foca no final, né? Me esquece desse meio. Pois é, viver o processo. Eu passei 30 segundos, né? Quer que eu fale mais? Não. Não. 30 segundos agora é com você, Matheus. Contratem um contador. Brincadeira à parte, para além da criação de conteúdo, para além dessa parte que vocês amam da criatividade, se preocupe com a parte administrativa, financeira e burocrática, porque isso, como eu falou, se você está começando, você vai já crescer organizado e isso lá na frente vai te dar muito fôlego para você entender realmente sobre o negócio. E não se menosprezar do seu negócio, da sua marca, só realmente porque você está crescendo, só porque você está realmente começando. Você é um creator como qualquer outro, que está começando, mas que está crescendo de forma organizada. Então, contrato contador para que vocês consigam crescer organizado. Exato, precisa Pra não comprar perder dinheiro. Precisa poder comprar o milho. E você, Nasce? Assiste esse episódio. Vamos lá. Bota do início o episódio. Eu acho que pra quem quer criar conteúdo, tem que entender que tudo é conteúdo. Tudo. Porque eu só vou pra igreja. Fala sobre a Bíblia. Porque eu só vou pra escola. O que é que você leva na sua bolsa? Porque eu tenho uma loja de roupa. Faz os looks aí, monta. Eu acho que tudo é conteúdo. E se apegue muito mais com você. Eu acho que a sua maior dificuldade tem que ser com você mesmo. Eu, por exemplo, acabei de criar 30 dias de conteúdo, um conteúdo por dia. Que foi justamente eu brigando comigo mesmo. Porque eu nunca tinha feito isso. E eu falei assim, vou me obrigar a fazer. Foi lá contestável que eu vi episódio, não sei o que eu falei assim, será que realmente ele pulou nenhum? Já acabou os 30, agora eu vou fazer 35 eu fui lá olhando, em 3. meu filho, realmente tinha. E aí, 25, 26. e aí eu crio os desafios. Então, crie desafios pra você mesmo. Tipo assim, o que é que você nunca fez? O que é que você quer alcançar? E aí você cria desafios pra você mesmo. E eu acho que é isso, gente. É você se apegar com você mesmo, não dar ouvido pra galera, só vai. E eu acho que uma frase pra concluir é: no dia que você quiser produzir conteúdo, você faz um, e no dia que você não quiser, você faz 2. E é isso. E sabe uma coisa também que é legal? Uma coisa que é legal, Levi, também? Ele Casa de apoio. Pegando carona que ele falou do conteúdo. Pegando carona que você falou do conteúdo, que uma regra muito básica, um óbvio pra ser dito, né? Que conteúdo tem que conter alguma coisa. Sim. Não, sério. Às vezes eu vejo pessoas levar pra internet, gravei conteúdo hoje, quando eu vou ver, tipo assim, desculpa, não é um conteúdo, tipo assim, o que contém? E outra, pra vocês terem noção que tudo é conteúdo, hoje, eu não sei vocês, mas eu passo 50 horas vendo esse tipo de vídeo, que é a galera comendo coxinha, gente. A galera come coxinha e eles estão ganhando dinheiro na internet e as marcas contratam ele pra coisar as comidas. Então, assim, sabe? Todo mundo vai querer consumir o seu conteúdo. Minha mãe adora... mãe, desculpa, eu vou te expor. Mas minha mãe ama assistir um vídeo de uma mulher que ela come a comida dela normal, só que ela sempre come com a pimenta. E todo vídeo ela come com a pimenta pior. Meu Deus. E aí é o conteúdo, entendeu?
Então, assim, para de se julgar, porque se você criou na sua cabecinha, você não é único, você não é a última bolacha do pacote. Outra pessoa pensa igual a você, então você vai juntar com essa pessoa, vai ser um grupo de 2, você vai indicar pra ela vai comprar os produtos, e é isso, você vai virar criador de conteúdo. Eu acho que é isso, sabe? É um pouco do que o Will falou, falando sério agora. É se julgar menos e fazer mais. Por isso a gente fica só nessa ideia de, eu tinha uma ideia mirabolante. Uma ideia mirabolante na sua cabeça, ela nunca vai ser de fato uma coisa concreta, né? E aí, quando você bota pra fora, você vê que outras pessoas pensavam igual, só que não faziam. Então a gente perde tempo com o nosso vizinho fazendo, ganhando dinheiro no nosso lugar. E conter algo, quando eu falo conter algo, é pensar em tudo, a narrativa, sim. É uma ideia. Até essa mulher da Pimenta, ela tem um contexto, uma narrativa, é uma história que ela conta, né? Então tem que conter alguma coisa. Pois é, fantástico. Minha direção, quanto tempo a gente já tem? A gente tem... Meu Deus. A gente tem... A gente já tá chegando em 1 hora. Estamos chegando em 1 hora, então eu não vou abrir para perguntas durante essa live. Mas aí depois da live aqui, o pessoal que veio presencialmente pode fazer algumas perguntas para os nossos grandíssimos artistas que estão aqui com a gente hoje. Isso é mais um motivo pra você vir presencialmente, né? Olha só. Se bem que hoje nem tinha mais vaga, porque a gente tá com a casa cheia. Eu tô tão feliz de ver vocês aqui, gente. Muito, muito obrigado por terem vindo. Pois é. Eu gosto da sonoplastia. E infelizmente acabou. Entendeu? É outro nível, Plateia é um negócio muito chique. Mas é isso, muitíssimo obrigado, Will. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Nasce. Fala o Instagram de vocês pro pessoal de casa seguir. Caso ainda não siga, né? Vai começar agora pra você. Eita! Chega as unidades. Então, o meu é ex-nasce ou ex-nasce, é porque depende de quem vai ler, né? Porque tem gente que fala que, ex-nasce, tem gente que fala ex-nasce, então é EXNASSI. EXNASSI. Inclusive, eu estou num processo agora, né? Porque o Nasce Puro é um perfil que não usa. Aí eu tô assim no processo de registrar marca, pra processar a rede social lá, pra gente conseguir ganhar o arroba. Entendeu? Mas vem aí, galera. Continue aí curtindo, pra gente ganhar o dinheiro, pra gente poder bancar essas coisas, entendeu? Pagar o advogado, o contador. Amém. E você, Matheus? Então, gente, vocês me encontram lá como Matheus Neres. Estou lá nos bastidores. Matheus com H ou? Com H. Matheus Neres. E o Will é o Will. O meu Will Machado, né? W, um L só e com Machado com 2 Ds. O Machado com 1 D também, a pessoa... Detalhe, eu mandei mensagem é um casal, né? E mandei um áudio, só que eu percebi que eles não são brasileiros. Então eu tô, tipo assim... Aí depois me cai na real, né? Espero que um dia eles escutem e eles tenham dó de mim. O meu nem usa pra nada. Mas é o Will Machado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com todo mundo que tá presencial, quem tá em casa. Obrigado, né? O World Creativity Day. Inclusive, aproveitei, fui convidado para ser embaixador do evento. Fiquei muito feliz, né? É uma honra que é um evento tão grandioso como esse. E pra feira, para além da gente, é pensar em coletivo, né? Que Feira de Santana tá num cenário mundial da criatividade. Então, isso é muito legal. Obrigado. Né? É a princesa do sertão. É isso, gente. Muito obrigado às nossas marcas patrocinadoras. Tá vendo essa maquiagem lindíssima aqui? Pois é, a maravilhosa Raíssa Paixão que fez pra gente. Belíssima demais. A apoiadora de figurinos, Juver Estamparia. Decoração Casa. E claro, a Unex, né, o Centro Universitário de Excelência, Unex Med, que mantém o evento em Feira de Santana neste ano. Muitíssimo obrigado a todas essas marcas, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, e a gente se vê daqui a pouco em mais uma live, daqui a pouquinho, onde a gente vai falar mais uma vez sobre criação de conteúdo na Creator Economy, só que dessa vez a gente vai receber uma marca, que será a própria Unex. Pois é, quer ver como é que é uma marca que nasceu lá na década de 90, já passou por 3 rebrandings e hoje cresce cada dia mais com a comunicação multicanais, faz estratégia e ganha dinheiro? Pois é, a gente vai receber a diretora comercial, a nossa queridíssima Fran, nesse episódio maravilhoso. Então, a gente se vê já já. E vai ser com o João França também, tá? A gente se vê já já e até logo.